Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no quinto e último programa da série Repertório Afro-Brasileiro, nossos convidados vão debater a inclusão da história e da cultura africana nos currículos escolares. Para este debate, convidamos o diretor e coordenador pedagógico do Bloco Carnavalesco Ileaê, Jonatas Conceição da Silva, a coordenadora de projetos de educação do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, Isabel Aparecida dos Santos, e o coordenador do Núcleo Interartes do Museu Afro-Brasil em São Paulo, Luiz Paulo Lima. E como sempre, você é o nosso convidado especial. Participe! Uma escola dentro de um terreiro de candomblé preserva tradições que foram trazidas pelos africanos, referências incorporadas à religião e à cultura do povo brasileiro. As crianças aprendem em sala de aula mitos e valores da cultura africana. O currículo ganha o sentido para afro-brasileiros e também para toda a comunidade. A Escola Municipal Eugênia Ana dos Santos, em Salvador, funciona dentro do terreiro de candomblé Ileaxé Opô Afonjá, um centro de referência da cultura afro-brasileira considerado patrimônio histórico. Essa escola nasceu do desejo de Manhaninha. Manhaninha, ela dizia que gostaria que os filhos, ela queria que os filhos tivessem anel no dedo e ficassem aos pés de Xangô. Isso significa que a gente de candomblé não tem que ser só gente de candomblé, mas gente de candomblé é cidadão do mundo. Gente de candomblé, mas leitor, escritor, trabalhador, participante da sociedade como o cidadão. O projeto pedagógico da escola, que também recebe alunos de outras religiões, aborda aspectos do candomblé. No currículo escolar, o conteúdo é apresentado com base nos valores da pedagogia Nagô. Nós conciliamos a educação nessa instrução que nós temos nos pés do orixá, nos ensina que todo cidadão tem direito a uma vida digna, com boa alimentação, com instrução, sabendo o que se passa no mundo. Nesta aula, a atividade é de construção de um calendário. A sequência 9, 10, 11, quem vem agora? Isso, 12, você vai até 31. Enquanto constroem o calendário, os alunos trabalham sequência numérica, lateralidade, contagem de tempo e de quantidade. Uma atividade que começou pelo reconto do mito de Oxóssi. Aqui é Oxóssi matando um grande pássaro. E aqui é a mãe dele falando as palavras mágicas. O calendário vai ficar aqui. Quando a gente trabalha o mito de Oxóssi com a criança, que é o que nós fazemos atualmente, a gente vê Oxóssi como um protetor, como provedor, como o que dá alegria. E aí está o projeto Ileaió, que tem uma proposta de trabalhar a aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem dessas crianças, a partir da cultura afro-brasileira, a partir dos mitos, a partir dos princípios, dos valores e das atitudes, de atitudes que estão contidas nos mitos, e é o que nos orienta enquanto iniciados e também enquanto cidadão. O aprendizado a partir da relação com a cultura afro-brasileira também reserva espaço para a interdisciplinaridade. A nossa preocupação sempre é você estar colocando a matemática em todas as áreas de conhecimento, para que a matemática se torne uma coisa assim do dia a dia do aluno. Se você fala de ciências de planta, você pode contar as folhas da planta e achar uma sequência matemática. Você pode contar as folhas da planta e colocar um desafio de matemática. Então, essa é a diferença. É você trabalhar matemática com o dia a dia do aluno. De nada adiantaria se fosse uma escola que trabalhasse a cultura pela cultura. O importante é que esse trabalho com as crianças possa aproximar as crianças do conhecimento científico, da cidadania, da possibilidade de ser, de estar, de pertencer à comunidade. Porque, na verdade, a nossa religião ela é lúdica, é alegre, a gente canta, a gente dança, a gente veste-se bem. Então isso não quer dizer que não seja uma coisa de valor, É uma religião alegre, que um santo triste é um triste santo, Isso não vai botar, entendeu? Representar a natureza, que nós estamos vendo aí, de uma forma triste, ridícula.
Jonatas, Bel Santos, Luiz, obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Bel, a presença da história, da cultura e da arte, né, africana em sala de aula já acontece mesmo antes da Lei 10.639, né? Pelo menos é o que podemos caracterizar com o que acabamos de assistir no vídeo nesse trabalho na Bahia, né, Bel? Sem dúvida, Marcos, é uma boa noite aí para todos os amigos e também os cursistas da TV Escola. E é uma alegria enorme, né, poder participar de um momento como esse, fechar uma semana aí de reflexões, de ampliação de repertórios, como se propôs esse programa. Então, ampliar repertórios, né, como já dizia Bourdieu, é dessa possibilidade de encontrar novas respostas. E um dado, né, que eu assinalaria é como a escola pública, nesse momento, tem encontrado essas novas respostas que foram construídas no interior dos movimentos negros, no interior dessas organizações da sociedade civil, que já há bastante tempo refletiram, né, desde 1940 se refletia que a cultura e a história eram essenciais para que os negros do Brasil pudessem se conhecer, ter uma identidade e encontrar um lugar que não fosse de exclusão, e que também brancos e indígenas pudessem se perceber nessa relação com a construção, com o processo de construção e de história dos negros. Então a experiência do Ilê Aiyô, ela traz muito isso, né? Como é que essa história, né, que teve sempre presente dentro de espaços religiosos, dentro de organizações culturais, elas são essenciais no processo de elaboração do currículo escolar. Então eu sinalaria muito isso, que são experiências que antecedem a lei e que têm uma preocupação de permear a construção do conhecimento. Perfeito. Jonatas, Mãe Stella caracteriza que a educação tem que ser feita com alegria, né? Como é que você analisa esse contexto dentro dessa formação da educação afro-brasileira, expandindo também para todas as escolas públicas? Eu acho importante, Marcos, boa noite, cursistas. Acho importante, primeiro, salientar que, né, quando Mãe Stella fala da experiência pedagógica do terreiro dela, né, salientar que um terreiro de Candomblé, né, tem também essa preocupação, né, de ser um centro cultural, ser um centro de referência para uma educação. Uma educação, evidentemente, muito mais perto, né, da nossa gente, do nosso povo de descendência africana ou não, e essa experiência sempre foi feita com muita alegria. Eu acho que uma das grandes heranças que nós recebemos dos africanos foi esta, né, sempre está fazendo, né, mesmo em momentos, né, difíceis, está fazendo, trabalhando, né, está fazendo educação, fazendo religião com alegria. Eu acho que é isso que vai dar prazer para o educando, né, adquirir mais conhecimentos, né? E essa experiência que nasce basicamente, né, nos terreiros de Candomblé, né, que é uma herança quilombola, é bom que se diga, né? Esta herança é que deve ser expandida para toda a rede pública, né, ou não, né, ou privada, para que nós tenhamos uma educação realmente que chegue perto dos alunos, né, e essa educação teria também de estar, né, perto da cultura que o aluno faz, né, que o aluno vivencia, que a criança vivencia, o jovem vivencia. E eu creio que os exemplos, né, dos referenciais culturais dos africanos e dos indígenas são grandes exemplos que, infelizmente, ainda a escola brasileira não quis incorporar. Luiz, como é que você analisa o papel das instituições que atuam como espaço para fomentar a educação, a cultura, instituições como o Terreiro de Candomblé, o próprio Museu Afro-Brasil, enfim, essas instituições não formais? Boa noite aos amigos, colegas, boa noite aos cursistas, né? É um prazer enorme também estar aqui. Bom, as instituições, elas têm um papel hoje fundamental, porque elas trazem, o que trazem de novo algumas instituições é que um perfil de militância que até então, aos tempos passados, era um perfil mais de contestar, de denunciar, essas instituições hoje estão trazendo uma nova forma de se relacionar com
essas dificuldades que aconteceram, essas violências que aconteceram no histórico do negro no Brasil, dos indígenas no Brasil. Então, hoje, essas instituições já têm um caráter mais propositivo. Então, essas militâncias, essas experiências novas, esses formatos novos, estão tendo assim, uma grande chance de disponibilizar informações, disponibilizar ações mais interessantes, mais contemplativas, mais... como é que eu posso afirmar isso? Serão mais interessantes e também estariam mais próximas da própria comunidade. Exatamente. Talvez até falando melhor a linguagem dessa comunidade. Exatamente. Então, essa percepção de dentro das instituições, onde estão sendo discutidos todos esses assuntos, todos esses temas, aliado a um fato novo também, que é de dialogar com um pouco mais de cuidado, principalmente com a criança, com o jovem e agora com o professor. Então, isso faz com que se estabeleça uma nova forma de se relacionar. E eu acho isso fundamental nesse processo de construção de uma nova pessoa, um novo cidadão. Perfeito. Vamos ouvir a participação da Raquel, do Rio de Janeiro. Olá, Raquel. Boa noite. Eu sou Raquel e falo em nome de um grupo de cursistas do Teleposto Instituto de Educação Sara Kubitschek. Gostaríamos de saber se os currículos se mostram silenciados e inadequados, o que o educador precisa fazer para assegurar o cumprimento da lei no presente e no futuro. Obrigada e boa noite. Obrigado por sua participação, Raquel. Bel, por favor. Então, Raquel, uma questão que nós temos colocado sempre, né, é que o silêncio tem que ser rompido. E acredito que essa semana, né, ela mostrou que o silêncio já foi rompido. Então, são incontestáveis hoje os dados da desigualdade racial presente no país, incontestáveis os dados que apontaram que existe um currículo eurocêntrico que valoriza demais um determinado grupo étnico e nesse momento, e a partir daí, você nega a existência do outro. Então, esse silêncio ele tem que ser rompido. E o que, como educador, individualmente pode fazer, né? A gente falava antes muito, né, de educar o olhar, né? E hoje temos falado cada vez mais, tem que educar todos os sentidos. Então, não só o meu olhar, né? Eu preciso perceber nas imagens que estão nos meus livros didáticos essa invisibilidade, né? Então, não basta não ter situação de racismo. Não estar presente, né, é um silêncio, é um negar a presença. Então esse educador tem que ter esse olhar. Mas também o educador tem que educar os seus sentidos para perceber essas desigualdades. Eu estava num grupo de formação nessa semana e uma educadora falava de uma visita que ela fez numa creche, né, crianças muito pequenas, e ela percebeu no momento da alimentação que tinham só 4 crianças que recebiam alimentação na boca pelas educadoras. E ela falou que quando ela olhou, ela falou, será que é coincidência que são as 4 únicas crianças brancas que tem aqui nessa creche, que era uma creche conveniada? E ela colocou isso para mim no grupo, ela falou assim, eu acho que não é coincidência. Então, esse é um educador que educou seus sentidos também e está percebendo na prática cotidiana, né? A gente fala cotidiária, quem dera fosse só de ano a ano, né? Então consegue perceber aí no cotidiário como essas desigualdades vão, né? Como essa discriminação vai acontecendo explicitamente ou sutilmente para quem faz, não para quem sente. Então o que pode ser feito no currículo? Um primeiro passo é esse, é identificar as ausências, os silêncios, e, por outro lado, começar a perceber como é que eu promovo a igualdade, como é que eu construo igualdade, como é que eu faço ser visível aquele que foi invisibilizado até o momento. A participação agora é da Andrelina, do Espírito Santo. Olá, Andrelina. Telecursista da Escola Araribóia Pancas, Espírito Santo. A pergunta é: o que ainda pode ser feito para acabar com o preconceito racial e cultural, o direito a todas as pessoas serem tratadas em igualdade, independente de cor ou raça, para que se torne uma realidade e não uma democracia? Boa noite e obrigada. Muito obrigado por sua participação, Andrelina. Jonatas, por favor. Boa noite, Andrelina. Eu acho que o que deve ainda ser feito é
por exemplo, você está com seus alunos, na sua comunidade, na sua família, nunca ocultando, né, a questão do conflito racial brasileiro, nunca ocultando a questão do racismo brasileiro. Né? O que deve ser feito é você estar lendo, trabalhando, estudando, tendo contato com os movimentos negros da sua cidade, né? E procurando fazer com que, né, a sua comunidade, escolar ou não, cresça em relação a essa ideia que nós perseguimos há mais de 500 anos, né, de que, né, o Brasil, né, foi construído principalmente pelo trabalho, pela ciência, pela tecnologia dos negros, né? Foi também construído pelos primeiros habitantes dessa terra, que foram os índios, e também pela contribuição de outros povos, europeus, né, asiáticos. Agora, nós precisamos efetivar, né, uma democracia que, para todos aqueles que trabalham, né, termos também uma escola digna, né, termos alimentação, terra, né, trabalho, né, e outros bens que todo ser humano deve ter e merece ter. Então, eu acho que esse estudo, esse conhecimento, né, da história, né, desses povos que foram alijados, né, excluídos da escola brasileira, eles, né, nós estamos há 30 anos, basicamente, né, falando de movimento negro moderno, né, estamos trazendo à luz a história desses patrimônios culturais africanos, principalmente. Verdade. Esse patrimônio você deve conhecer com seus alunos, que é a partir do conhecimento que a gente vai, com o tempo, acabar com o preconceito, acabar com o racismo no Brasil. A participação da Elizabeth, do Rio de Janeiro. Boa noite. Sou Elizabeth, aluna do 4º ano do curso de formação de professores do Instituto de Educação Sara Kubitschek, e gostaria de fazer a seguinte pergunta. De que maneira os orientadores pedagógicos poderiam trabalhar com os professores para que eles preparassem seus alunos de modo a evitar situações constrangedoras envolvendo discriminação e preconceito racial? Boa noite e obrigada. Muito obrigado por sua participação, Elizabeth. Bel, você que trabalha com formação de professores, está no dia a dia lidando com isso, você citou há pouco o exemplo da creche, de que forma você pode orientar a Elizabeth na pergunta que ela faz? Elizabeth, obrigada pela pergunta, né? Acho que nessa semana também apareceram outros exemplos felizes, né, de experiências de educadores, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo tem uma experiência da professora Edilane Pacheco, que é uma experiência que nasce de uma iniciativa na sala de aula. Então, uma professora que, percebendo as desigualdades, começa a construir caminhos para combater o racismo, mas também para promover a igualdade, né? Ela desenvolve uma experiência que traz uma palavra africana, ibamó, que fala se ele soubesse, né? Então, já que ele não sabe, ele precisa saber. Então, essa é uma questão que cada um de nós, como educadores, precisa levar para os espaços que ocupa. Se eu sou professor, estou na sala de aula, como é que eu incentivo a pesquisa, a descoberta e, ao mesmo tempo, faço isso que Jonatas dizia, de denunciar situações de discriminação? Nós não podemos silenciar diante das discriminações diretas que acontecem também. Então, é um movimento que se dá de dois lados, né? É combater as situações de racismo e, ao mesmo tempo, promover a igualdade, né? Então, são dois caminhos que acontecem juntos. Então, os coordenadores pedagógicos têm um poder muito grande dentro do espaço escolar, porque eles têm essa potencialidade, né, essa possibilidade de agregar o seu grupo de educadores e levar essa temática. E nós estamos felizes, né, de estarmos aqui numa semana de novembro, cheios de eventos, mas o que a gente tem discutido o tempo todo na discussão curricular é que isso tem que acontecer o ano inteiro. Então tem que acontecer, quando eu vou discutir a questão do Dia das Mães, né, que é tão presente dentro da vida escolar, não dá mais para ter um painel que aparece as mães dos comerciais de margarina, das propagandas de produtos de beleza, trazendo sempre um padrão de beleza branco. Não dá mais para fazer na festa junina aquela quadrilha e ficar insensível quando a menina negra vai ficando acuada lá, porque ninguém escolhe, porque tem que escolher e elas são consideradas feias. Então esse é um tema para ser discutido no dia a dia dentro dos processos educativos. Então os coordenadores pedagógicos podem se alimentar desses vários referenciais que foram oferecidos aqui nessa semana e em outros programas aí que têm sido apresentados e levar isso para os espaços de formação de educadores na escola. Mônica?
A Caterine, da TV Escola de Anápolis, em Goiás, gostaria de saber como é contada a história do negro nas escolas depois da Lei 10.639 de 2003. Perfeito. Luiz, você acha que já houve tempo hábil de se colocar em prática todos os ditames da lei, tudo que determina a lei? Bom, Caterine, antes da lei, essa história do currículo escolar, de introduzir, é uma questão muito antiga para nós, né? Quer dizer, a lei, ela veio justamente para dar uma legitimidade, vamos dizer assim, de uma necessidade historicamente construída, né? Agora, os processos são diferentes, cada lugar tem lugares, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Bahia, que já está sendo uma rotina discutir esse assunto em sala de aula. Hoje a gente já tem acesso a uma literatura ainda um pouco tímida, vamos dizer assim, mas muito significativa, que resgata a oralidade, resgata a autoestima da população negra e indígena. Então, são ferramentas que já começam a estar disponibilizadas para um número ainda pequeno, mas eu tenho certeza que, diante de um programa como esse, que eu acho que é importante, de ações que estão acontecendo no cotidiano, iniciativas de instituições como o museu, enfim, o ILE, o Centro de Candomblé, eu acho que, de alguma maneira, essas ferramentas vão começar a fazer parte já do cotidiano, né? O importante é a gente perceber que já tem sinais muito positivos, importantes de literação, de produção de referenciais sobre essas culturas e que já começam a estar disponibilizados. Então eu creio que, Caterine, eu acho assim, que nós estávamos conversando até um pouco antes aqui, de que a necessidade vital hoje de você ter um centro de referência, onde você pode o Ministério aí cumprir essa função nesse momento, de você ter aí um lugar que você possa ligar ou entrar na internet, enfim, ter acesso e obter aí informações como essa que você está solicitando. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais o bloco carnavalesco Ileaê. Até já. Na capital baiana, o bloco Ileaê e a escola comunitária Mãe Hilda têm como metas o combate ao racismo e a valorização da cultura negra. Confira. O bairro da Liberdade, em Salvador, é um dos mais populosos, com cerca de 400 mil habitantes, negros em sua maioria. Foi aqui que surgiu o bloco afro mais antigo da cidade, o Ileaê. O Ileaê também foi se desenvolvendo, procurando trazer a cultura, o conhecimento, a explicação dos negros, fazendo pesquisa para os negros se acreditar, pelo menos aqui pela Liberdade, né? Se acreditar e ter orgulho de ser negro. Mãe Hilda é uma liderança no candomblé e mãe de um dos fundadores do bloco. Seu nome, uma referência na comunidade, está gravado no uniforme dos alunos da escola que começou a funcionar no quintal da casa dela. Minha Hilda tinha vontade de fundar uma escola por conta dos filhos de santo dela, que tinham filhos pequenos e meninos carentes, pobres, que não podiam pagar um colégio, meninos já com uma certa idade, que o colégio público já não pegava mais na primeira série para alfabetizar. Ela disse, bora fundar um colégio aqui, fazer uma escolinha para ver se a gente dá uma banca para esses meninos não ficar assim discriminados na rua. E aí começou. Hoje, a escola Mãe Hilda atende a 200 alunos da classe de alfabetização até a 4ª série do ensino fundamental. O projeto pedagógico ele consiste em conscientizar a população sobre o problema do preconceito, né? É sempre assim, trabalhando em cima da discriminação racial, do preconceito, fazendo com que os cidadãos tenham consciência da sua, digamos assim, ancestralidade, de suas raízes, suas origens, e conscientizar para poder o povo começar a se conhecer, se identificar como negro. A experiência vivenciada na Escola Mãe Hilda deu origem ao projeto de extensão pedagógica do Ileaê, um trabalho de formação de professores que envolve algumas escolas públicas da região. A Liberdade, além de ser um bairro negro, é um bairro pobre. Mas só que o movimento negro no bairro trouxe essa questão de conhecimento do que você é, de quem você é, através de sua cultura.
E isso está sendo assim ótimo, porque muita gente lá, muitos colégios de Salvador já estão com essa prática, né? Já incluem no seu currículo a história dos afrodescendentes. O projeto educativo do Bloco Ilê-Aie inclui produção de material didático e oferece oficinas culturais. Tudo funciona lá na Escola Maílda. Tem a parte de percussão, que os meninos aprendem percussão, dança, eles fazem artesanatos com assim, bolsas, sapatos. Tem curso profissionalizante de informática. E, geralmente os meninos que fazem parte desses cursos, eles estudam na Escola Maílda, ou estudaram, e são pessoas do bairro, ali da comunidade. Então, um horário eles estudam, em outro horário eles fazem uma atividade. As oficinas de trançado e de indumentária de origem africana comprovam que o trabalho do Ilê é, como se diz em Salvador, o mais belo dos belos. Antes do Ilê, antes de tudo isso que acontece no Ilê, uma menina negra, ela tinha vergonha de trançar um cabelo, que achava feio um cabelo trançado, né? Mas a partir daí, elas começaram a gostar, porque tudo acontece o seguinte: quando você conhece a sua história, né, as suas origens, a história do seu povo, aquilo aumenta a autoestima dela. Você não gosta do que você não conhece. Quando você passa a conhecer, você passa a gostar. Jonatas, a escola funciona há praticamente 16 anos, né, a escola do Ilê-Aie. Nesse tempo, como é que foi a formação do material pedagógico? Você, inclusive, tem um caderno aí, né, um caderno de educação. Queria que você falasse um pouquinho dessa preparação desse material pedagógico. Olha, eu quero, antes de vos ler, uma referência ao vídeo, né, quando Maílda, né, ela disse que uma das finalidades dela, do terreiro, seria trazer o conhecimento, a cultura às pessoas, né? Eu acho isso muito importante, né? Pensar que um terreiro de candomblé também tem essa função de trazer dar educação para as pessoas, tá? Agora, o Ilê-Aie, né, esse projeto pedagógico, né, ele sempre se preocupou, né, através do canto, isso também é fundamental se falar, através do canto, conscientizar, trazer esse mundo negro para o dia a dia das pessoas. Esse mundo negro seria esse patrimônio cultural africano, né, que nós estamos divulgando, socializando através dos carnavais e também das práticas educativas, né, há muitos anos, né? E uma das preocupações nossas, né, já que, né, o material didático ou não existia ou era de difícil acesso, né? Então, a primeira preocupação do projeto foi criar os cadernos, né, para que as pessoas conhecessem, né, a história da religião, né, das religiões africanas, como foi esse caderno aqui, em homenagem a Maílda, né, que foi um tema do carnaval deste ano, né? Também as pessoas conhecessem uma revolta que foi importantíssima para a luta contra a escravidão, a revolta dos malês, né? Então, eu repito, né, foi fundamental para o projeto criar material para capacitar professores, né, e informar professores, alunos, né, negros ou não, dessa história que, infelizmente, por muito tempo a escola não estava contemplando. Hoje em dia, graças a esse trabalho de muitos anos, né, da nossa militância, né, nós estamos já vendo frutos, né, até a própria lei, a última lei de Lula, já um resultado dessa luta nossa. Perfeito. A participação da Maria José, do Maranhão. Olá, boa noite, Marcos, boa noite, especialistas. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. O racismo no Brasil ainda é muito forte e visto de cabeça baixa pela sociedade que bate no peito e diz que não é racista. Pergunto, como fazer para que essa lei vigore em todas as escolas, sendo que a implantação da história negra no Brasil venha ser implantada nos currículos escolares? Boa noite e obrigada. Maria José, obrigado por sua participação. Belo. Maria José, acho que não tem outro caminho, né, para a lei ser cumprida do que nós reconhecermos que essa lei, né, ela não vem de cima para baixo,
ela vem da periferia para o centro, né? Acho que essas experiências que nós estamos vendo aqui hoje é um exemplo disso. Essa lei ela é resultado de uma reivindicação histórica dos movimentos negros, né? Ela é resultado de um conjunto de práticas, né, que não vendo seus filhos, seus irmãos, seus amigos, né, tendo uma escola que respeitasse a sua história, começou a fazer isso fora. Mas começou a fazer fora não para criar uma educação alternativa. Então deixa o Estado e a gente cria a nossa escola aqui. Não, né? Essa experiência do ILE mostra como é que a experiência ela nasce fora e ela organiza isso, organiza em materiais, organiza em currículo e leva para o espaço público, para o espaço oficial, formando outros educadores para que as nossas crianças possam ter acesso, sim, à escola pública de qualidade, que respeite a sua identidade. Então, como é que essa lei pode se fazer na prática? Então, nós temos que criar práticas, né? Então, te convido, Maria José, a se somar todos nós, educadores, né? Que estamos aí todo dia inventando, reinventando moda, encontrando jeitos de educar, de levar essa África e escurecer o nosso currículo. E, ao mesmo tempo, nós temos que fazer um controle também, né? Assim como qualquer outra lei, a gente tem que fazer o controle, que é aquilo de vigiar para que a lei possa ser cumprida. Então, quanto tempo a gente vai demorar para levar a história? Ah, mas a gente não sabe que história é essa que o Jonathan quer que conte, que história é essa que o Marcos quer que conte. Então, aqui estão saindo 1000 dicas de publicações, de vídeos, né? Tem um museu, né, que está lá em São Paulo. Então, vamos atrás para poder levar. Mas de que jeito que nós podemos fazer? Então, vamos ver quem está fazendo. Então, acho que um caminho é esse, é inventar, é começar, é controlar para poder vigiar e fazer com que a lei seja mesmo implementada e fazer o que o ILE fez, né? Constituir uma comunidade escolar, que é um conceito aí tão desgastado, mas essa experiência do ILE, ela traz a comunidade para dentro da escola. Mônica? Os cursistas da TV Escola e NTE de Posse querem saber de que forma poderíamos promover uma pedagogia voltada para a inclusão racial sem que o aluno a veja como uma forma de atenuar situações concretas de exclusão. Perfeito. Luiz, você acha que o museu é uma experiência que caminha na direção pleiteada pelos cursistas lá de Posse? Essa experiência? Com certeza. O museu, ele não nasceu pronto. Quer dizer, o museu nasceu também de uma necessidade. Nós não tínhamos reunidos, assim, informações, referências, objetos, enfim, material iconográfico, textos, livros, enfim, isso reunido. Isso tudo relacionado à história do negro e do índio no Brasil. São coisas espalhadas, você vai encontrar nas universidades, algumas você encontra, outras não. Então, eu acho que o museu, ele nasceu em perspectiva, ele não nasceu pronto, ele tem aí um tempo para ser construído. Isso significa que, além de as pessoas de dentro, que tem um núcleo de museologia, tem um núcleo de educação, tem um núcleo interarte que eu faço parte, é fundamental a presença e a participação do professor, por exemplo, dentro do museu. É fundamental a criança, o adolescente, participar, ir lá no museu e se perceber. Se o museu cumprir essa função o que está lá, as pessoas negras ou não, se perceberem também como o que existe de negro dentro de si, porque esse não é um assunto só para negros, é um assunto para toda a população brasileira, né? Porque eu até brinco que existe os negros mestiços, os negros de todas as relações que aconteceram na história desse país. Então, o museu cumpre sim essa função, e é fundamental perceber isso, que nós estamos num processo de construção, quer dizer, existe um tempo para essa situação se maturar, mas eu acho que ela deu um passo muito significativo. Que bom. Né? A participação, Rosinei, do Paraná. Olá, Rosinei. Olá, boa noite a todos. Eu falo do Teleposto Sesc de Paranavaí. Meu nome é Rosinei Scarmagnani Rodrigues. Inicialmente eu gostaria de parabenizar pela série. E minha pergunta, eu gostaria que a especialista Isabel respondesse. Observando nossa sociedade, percebemos que dificilmente negros ocupam profissões de destaque.
E em nosso estado, em concurso público, estão sendo separadas uma porcentagem de vagas ainda pequena para negros. Na opinião dela, este é um progresso ou uma discriminação? Boa noite, obrigada. Muito obrigado a você, Rosinei. Bel. Então, Rosinei, acho que você já traz a resposta da questão que você coloca, né? Então, quando você traz, né, você e o grupo traz que olhando, né, dentro da nossa sociedade fica tão difícil, né, dá até para contar nos dedos, né, volta e meia as pessoas começam a lembrar pra gente, às vezes quando eu estou em avião e acho que acontece a mesma coisa com o Jonathan e Marco, então as pessoas ficam assim, você não é, às vezes é Mota, eu falo, não é a Glória Maria, não, quem que você é? Porque eles conhecem duas negras famosas para contar no dedo, né, então assim, então acha que você tem que fazer parte, tem que ser uma das duas, embora você não se pareça nada com nenhuma das duas. Então, por que isso acontece? Então, é resultado de um processo histórico de discriminação e desigualdade racial, mas que é reinventado no dia a dia. Né? Então, não é só resultado da história. No dia a dia, essa desigualdade ela é reinventada, ela é reelaborada. Né? Quando a gente vai olhar aí as propagandas de vestibular, né? Que é um momento aí, quando você... Um menino negro lá da Bahia que não se vê, os meninos e as meninas negras de São Paulo que não se veem nos cartazes, ele fala assim, não é pra gente. Então eu não consigo me ver e aí eu não desejo aquilo que eu não vejo, porque não entra dentro do meu campo de possibilidade. Então nesse sentido, né, então eu acredito que essas cotas, né, que estão sendo reservadas aí para o espaço público, então é uma forma de discriminação, sim, é uma forma de discriminação, mas que eu chamaria de positiva. Eu espero, né, e com certeza aí as outras pessoas que também defendem as cotas, a gente espera que elas sejam provisórias, né, porque uma sociedade que precise para sempre instaurar cotas, né, reservar espaços para corrigir as desigualdades, ela está dizendo que ela é incapaz de construir relações de igualdade. Só que nesse momento, né, e aí eu até ligaria com a questão que os cursistas de posse trouxeram, né? Então, como que eu faço para que os negros não se sintam aí que falando de igualdade, ele não sinta que está atenuando a desigualdade? Então, eu preciso ter ações concretas para resolver a situação de discriminação. Então, por um lado, a gente promove a igualdade, mas, por outro, a desigualdade que é explícita, ela tem que receber uma resposta imediata. Se um aluno meu, né, ele é ofendido por um outro, que fala assim, seu negro, macaco, bandido, e eu falo para ele assim, não liga porque todos nós somos filhos de Deus. Então, assim, eu não responsabilizo aquele que agrediu, né? Então eu não chamo para responsabilidade e jogo na mão do outro que foi ofendido, assim, não espera que um dia essa sociedade vai entender. Então as cotas eu vejo como essa resposta imediata de responsabilizar que esse caminho tem que ser construído. Então, para a gente construir a igualdade, a gente tem que poder estar em programas como esse, você tem que ter professores, você tem que estar na academia, você tem que estar nos vários espaços, e a reserva de cotas é um caminho nessa direção. A participação agora é da Orzeni, do Rio de Janeiro. Olá, Orzeni. Boa noite, sou Orzeni, cursista do Teleposto, Instituto de Educação Sara Kubitschek. Como estimular no educador a vontade de lutar por uma educação democrática apoiada na Lei 10.639/2003, já que a maioria tem culturalmente em mente que lei no Brasil não pega. Boa noite e obrigado. Muito obrigado por sua participação, Orzeni. Jonatas. Eu acho, Roseni, que você deveria começar na sua escola, na sua comunidade, né, a motivar seus colegas. Né? Uma outra maneira também é trazer a comunidade, os pais dos alunos, né, para essa escola, para essa discussão. Isto é fundamental. Alguém tem que começar a discussão, né, sobre essa questão importantíssima, que é a gente fazer uma educação no Brasil que respeite os patrimônios culturais de todos os povos que para aqui vieram e aqui contribuíram para esse país. E, né, quem mais contribuiu, quem mais trabalhou, né, esse povo que veio da África, né, os diversos povos, suas diversas tecnologias, suas diversas línguas, né, diversos costumes, né, esse patrimônio não pode ser, né, deixado de lado
como vem deixado oficialmente, né, vem sendo deixado de lado oficialmente até há poucos anos. Tá? Então, e hoje você, professora Roseni, vocês professores, têm já, né, uma cúmulo de experiência, né, produzido pelos movimentos negros, pelas entidades negras, né, até no âmbito do Estado, né, também já temos experiências nesse sentido. Então, acho que cabe a você, a todos nós, procurar essas experiências e, evidentemente, colocá-las em prática. Né? O que a gente não pode mais, né, continuar esse século XXI, né, com essa educação que não prioriza todos os patrimônios culturais do Brasil. A participação da Ceissa, de Tocantins. Olá, Ceissa. Oi, boa noite. Meu nome é Ceissa, cursista do Teleposto da Escola Estadual Professor Zacarias Nunes da Silveira. A pergunta é o seguinte: como estimular os educadores, principalmente os de primeira a quarta série, a estarem inserindo a cultura afro-brasileira no currículo, fazendo com que os alunos se sintam motivados e valorizados? Boa noite, obrigado. Ok, Ceissa, volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Luiz. Bom, é uma pergunta que eu acho que voltamos, eu acho que já foi colocado aqui, muitas contribuições nesse sentido. Estimular dar visibilidade, você aproveitar essas visibilidades que ocorrem no cotidiano. A Bel colocou isso agora na pergunta anterior. Quer dizer, na medida em que você começa a dar visibilidade a alguns caminhos, quer dizer, quando uma televisão que cumpre a sua função social, quando o ILE, uma iniciativa da sociedade civil, apresenta soluções por uma situação historicamente mal resolvida, isso deve servir de estímulo. Eu acho que nós precisamos, na verdade, são essas situações propositivas para que a gente continue a apresentar, principalmente a reflexão sobre o papel social dessas informações, se ela contribui ou não. E fundamentalmente, eu acho que nós temos dados atuais que já permite, eu volto a dizer, permite a gente se sentir um pouco mais estimulado a tratar desse assunto. E seguro, né? Sabendo que as coisas estão acontecendo positivamente, né? Exato, acho que a grande questão é essa. Tem a maior dificuldade do passado era que se fazia a crítica. Quer dizer, hoje a gente está apresentando a quantidade de soluções. Isso também tira um pouco do crédito das leis. Quer dizer, a lei que não pega, a lei que pega. A lei que pega é aquela que você se conscientiza. Eu acho que esse que é o grande Isso é o que sintetiza, né? Perfeito, Luiz. Mônica? A cursista Cleide de Souza do Espírito Santo quer que vocês comentem mais sobre a formação dos professores. Ok. Bel. Formação dos professores é elemento essencial, né? Nós estamos aqui à noite fazendo formação de professores, né? Inclusive a nossa formação que nós vamos organizando. A formação dos professores, né, nós temos identificado aí algumas etapas importantes. Uma delas é poder se apropriar daquilo que já foi produzido. Então tem muito conhecimento produzido, né? Tem materiais aí no meu texto, inclusive eu cito, né, a professora Ana Célia, a professora Fúvia Rosenberg, que são aí educadoras que foram construindo referenciais para análise de material didático. O CERT é uma organização que produziu o que se espera na prática, né, aí no trabalho da primeira série até o ensino médio. Então, como tratar a temática racial, o que significa pertinência pedagógica, que elementos são essenciais dentro da história, dentro da geografia, dentro da matemática. Depois nós vamos disponibilizar aí o site onde se encontra, mas vários educadores do país já receberam essas publicações, que se chama Educar para a Igualdade Racial, que trazem uma referência.
Então, um outro passo é esse, conhecer aí caminhos, né, parâmetros para se produzir essas práticas. Um outro elemento importante, que eu acredito na formação, é que ela não esteja, né, circunscrita aos professores que sabem tratar do assunto. Então vamos colocar lá o professor de História e de Artes, porque a lei fala de História e Arte, literatura. Não, então isso é conteúdo para discutir atitudes. Então o grupo, né, no processo de formação, é muito importante que as situações de discriminação, sejam elas explícitas ou não dentro do espaço escolar, sejam tema de discussão dentro do processo de formação. E também ter a possibilidade dos educadores discutirem a própria identidade racial. Então, cada educador, branco, negro, indígena, tem que ter a possibilidade, nesses momentos da formação, de discutir o que significa ser branco, o que significa ser negro, o que significa ser indígena dentro da nossa sociedade. Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você acompanha o 5º e último programa da série Repertório Afro-Brasileiro. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Luiz, suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né? Agradecer aos cursistas que devem estar aí do outro lado da tela, com uma quantidade enorme de perguntas e pedir desculpas, algumas perguntas que não foram respondidas, pelo menos da minha parte, ao contento. Mas eu quero dizer o seguinte, que principalmente a minha experiência aí no museu, o professor ele tem que se utilizar não só dos recursos disponíveis em sala de aula ou na academia, mas usar todos os recursos que já começam a ter visibilidade. Eu acho que o museu moderno, o conceito de museu moderno, não é aquele museu onde se guarda coisas antigas e velhas. Eu acho assim, o museu moderno ele tem que estar preocupado com a memória, com a história, tem que estar preocupado com o diálogo, tem que estar muito sensível para assimilar informações contemporâneas, necessidades vitais das pessoas que procuram. O museu não é um museu do negro, mas é um museu para todos os brasileiros. É um museu que eu acho que todo brasileiro vai poder se perceber em algum momento lá dentro. Então, eu acho que esse é um recurso, assim como o cinema, assim como discutir a televisão. Perfeito. A televisão, Luiz, rapidamente. O telefone do museu. Vou deixar aqui o telefone, que outra oportunidade a gente volta a conversar sobre esse assunto. O telefone do museu, em São Paulo, é 011 5579 8542. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Bel, suas considerações finais. Eu também agradeço a oportunidade, sou uma apaixonadíssima pela educação, acredito que é um veículo essencial para formar, para dar formas novas mesmo. Nós estamos vivendo um momento que não acreditávamos viver, né? Na nossa adolescência a gente achava que a escola pública ia demorar muito para fazer essa discussão. E hoje a gente pode falar de utopias possíveis, de utopias que estão se realizando no presente. E nesse sentido, eu acredito que tem alguns elementos que são essenciais para se construir essa pedagogia continente, essa pedagogia que não vai estar simplesmente pautada no ato heróico do educador militante na sala de aula, mas ela vira um projeto, ela vira uma política de promoção da igualdade. Tem que ter formação para os educadores, tem que ter bibliografia essencial, entendendo bibliografia para os educadores, mas também para levar para o espaço escolar. Tem que ter levantamento de práticas. E aí, nesse sentido, eu divulgo aí a experiência do CERT, que recolheu e analisou 514 experiências produzidas por educadores de todos os estados do país, de escolas privadas e públicas, de área rural e urbana, e essas experiências estão disponibilizadas no site do CERT, que é ceert.org.br, e com alguns textos nossos. Perfeito. Jonatas, suas considerações finais. Eu creio que o exemplo que o Ilhéaê dá para o Brasil, né, de fazer política com alegria, deve ser fundamental a escola incorporar, né? Também é bom pensar que no Ilhéaê nós fazemos a educação, uma educação que contempla o patrimônio cultural africano, também pensando no poder. Eu acho que nós, negros brasileiros, né, devemos sempre pensar nisso, né?
ter uma educação que nos possibilite cada vez mais ter amplo acesso ao poder para até assegurar conquistas, né, que nós procuramos por muitos anos, né? Uma outra questão que também acho básica, Marcos, é a gente falar, quando se fala em políticas públicas, não é isso? Professores falaram muito sobre como fazer para estimular professores, né, como capacitá-los. Isso demanda recursos, né? Então, os professores, as comunidades devem, né, fazer pressão para que o seu prefeito, né, invista nessa educação, uma educação verdadeira, uma educação democrática, né? Devemos também fazer pressão a nível federal, né? Não se deve pagar tanta dívida, né, tantos juros da dívida e não investir muito no social, muito na educação. Perfeito. Eu acho que é isso que a gente deve sempre estar pensando. E eu coloco, né, o projeto do ILEAE à disposição para um intercâmbio, para um diálogo. Nosso site é ileae.com.br. Obrigado e axé. A série Repertório Afro-Brasileiro termina aqui. Esperamos que você tenha gostado. A sua participação, como sempre, foi fundamental. Eu quero agradecer também as presenças do Jonatas Conceição da Silva, diretor e coordenador pedagógico do Bloco Carnavalesco ILEAE, da Isabel Aparecida Santos, coordenadora de projetos de educação do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, e do Luiz Paulo Lima, coordenador do Núcleo Interartes do Museu Afro-Brasil em São Paulo. Antes de encerrar o programa, vamos falar um pouco sobre a história da mãe de santo, animadora cultural, cozinheira e dona da casa onde se reuniam políticos e sambistas e onde foi composto pelo telefone música de Donga e Mauro de Almeida, que é considerado o primeiro samba gravado no país. Estamos falando da Tia Seata. A vida de Tia Seata está dividida entre 2 estados. Na Bahia, onde nasceu, é iniciada nas religiões africanas. Filha de Oxum, orixá que expressa a sensualidade e a fertilidade, Tia Seata cumpriu seu destino e teve 16 filhos, estimam os historiadores, ao longo de 70 anos de existência. Por volta de 1876, muda-se para o Rio de Janeiro com a sua primeira filha. É na capital que Tia Seata cumpre outra missão, a de acolher em sua casa políticos, boêmios, compositores e músicos como Senhor, Pixinguinha e Heitor dos Prazeres. Numa das reuniões em sua casa, é composto samba pelo telefone, considerada a primeira música do gênero a ser gravada no país. Tia Seata dá continuidade ao culto aos orixás em terras cariocas. Por várias vezes aproveita as comemorações religiosas para promover rodas de samba. Também aluga roupas para foliões do carnaval e para artistas de teatro. Sua casa é batizada então de Pequena África.